Olá, querido Arquituber, bem-vindo a mais uma produção aqui da plataforma Escala Humana da Rádio Arquitetura. Que prazer ter você novamente aqui na nossa casa. Hoje tem o segundo episódio aqui com a nossa querida Duda Cooper, falando sobre bem-estar em construção, nome do programa, né? E já agradecendo a sua companhia aqui e te pedindo, claro, né, para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, fazer seus comentários, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com outros profissionais também. Agradecendo os nossos patrocinadores masters da Rádio Arquitetura, os nossos amigos da Macrovision, automação, som, home theater, e também os nossos amigos da Simoneto, Grupo Duarte, móveis planejados. Muito obrigado a essas duas empresas incríveis. Novidade, em breve teremos mais patrocinadores aqui, já está em negociação, gente com nome de peso. Muito bem, começando mais uma edição do programa com ela aí, que já está quase assumindo a sua vida de blogueira, de apresentadora, a nova estrela da Rádio Arquitetura, Duda Cooper. E aí, guria? Oi, Alexandre. Oi, ouvintes. Obrigada por essa oportunidade de novo. Então, o que eu preparei hoje é uma conversa para a gente entender por que hoje, especialmente, é tão necessário a gente começar a conversar sobre bem-estar no ambiente construído. Aliás, né, o bem-estar é algo que está presente, né, deveria estar presente a todo momento, mas a gente foi atingido aí, né, Duda, por várias questões num passado recente, né, tivemos aí pandemia, transformações e tal, e isso impactou também o bem-estar nas construções, Duda. Sim, impactou muito. É claro que hoje a gente traz a pandemia, que está tão próxima, né? Parece que foi ontem que a gente viveu aquela loucura, aquele isolamento, a gente ficou dentro de casa e tal. Foi super difícil, né? Passar por aquilo, globalmente falando. Mas eu acho que o assunto do bem-estar, ele é um pouco... Ele já se tornou necessário anterior a tudo que nos aconteceu na pandemia, tá? Eu diria que a própria industrialização, né, da nossa civilização, ela veio trazendo consigo uma certa esterilização da arquitetura. Ui, esse termo é pesado, hein? Olha... Não, exatamente. Ele é um termo pesado, mas é um termo que faz bastante sentido quando a gente pensa no que... O quanto o ambiente nos impacta, né? Então, a gente passa a entender com todo esse processo de industrialização que a estandardização de espaços, de elementos construtivos, ela é mais acessível, com certeza, né? Ela faz parte de toda uma construção econômica e social que vem, né, tomando uma proporção planetária, mas que realmente transforma a nossa forma de habitar o espaço, tá? Então, o que é isso, né? A gente passa a entender que comprar algo pronto é melhor do que botar a mão na massa e fazer com as próprias mãos, né? Então, a nossa espécie é uma espécie de interior, né? A espécie humana, ela não é uma espécie viável ao relento. Então, faz parte do nosso instinto buscar um abrigo para nos proteger. Então, isso coloca a proteção de um ambiente como uma condição da nossa sobrevivência. Obviamente, por instinto, a gente é capaz de ir atrás desse recurso. E com o passar todo o desenvolvimento das civilizações, a gente entende também que é possível achar modelos construtivos replicáveis em vários lugares do nosso planeta, né? Isso é tão bom quanto ruim em vários aspectos. Daí eu acho que talvez a gente precise começar pelas coisas que eu acho que são super importantes, que esse processo ele acaba por
culminar na catalogação de produtos, no desenvolvimento das normas construtivas, nas normas técnicas, no desenvolvimento de várias tecnologias construtivas, na pesquisa por várias tecnologias de materiais, enfim, essa industrialização ela tem realmente toda essa força de nos deixar esse legado, né, de buscar sempre entender melhor quais são as técnicas mais adequadas, quais são os materiais mais adequados, mais viáveis, né, para as edificações, mas num contraponto a isso, a gente acaba se afastando gradativamente de aspectos culturais, de recursos locais, regionais, que caracterizaram por muitos milhares de anos as nossas habitações, né? Então, os recursos locais, por exemplo, a oca indígena, né, as construções de barro, a própria habitação da caverna, vamos colocar assim, são todas formas de habitar extremamente ligadas aos recursos locais, né, o que existe de disponível no local, ligadas também a tradições culturais, a know-how passado de geração para geração. E a industrialização, ela acaba assim, proporcionando outras formas de se construir e de se habitar que não essas, né? Muitas vezes por questões até de custo mesmo, né? Construtivo. A gente acaba produzindo industrialmente produtos e serviços que se tornam mais baratos do que hoje, por exemplo, do que a gente contratar uma mão de obra mais artesanal, né? Então, toda construção civil, embora ela ainda seja de forma bastante artesanal, no sentido que é operada por homens e não só máquinas, ela já se afastou muito do que a gente encontrava como herança cultural de habitação, né? Então, isso tudo nos afastou dessas tradições, nos afastou da natureza, né? Nos afastou de várias maneiras dos nossos próprios instintos, né? E essa desconexão é o que, na minha opinião, gera essa emergência da gente passar a falar em bem-estar na construção, em bem-estar no ambiente construído. Como o ambiente construído pode proporcionar, através da sua espacialidade, do seu potencial, um caminho para essa reconexão, um caminho para a busca desse bem-estar, para a gente se sentir confortável, para a gente se sentir conectado com o lugar. Pois é, tu sabe, enquanto tu falava, eu pensava em alguns aspectos aí, que mais assim me chama sempre a atenção, a questão que tu trouxe. Há uma perda da identidade cultural, né? Vamos lá, pegar Novo Hamburgo, minha terra natal. Tu tem ali uma tradição de casas de enxaimel, das colonizadoras, que hoje ela está reduzida a um pequeno reduto, fora daquele reduto um ou outro exemplar, mas ali que é a base da formação cultural daquela região, né? E daí tu vê que no entorno todo são outros tipos de arquitetura, outros tipos de sistemas construtivos, até mesmo porque a enxaimel é muito próprio ali, talvez nem exista o mesmo material, mas enfim, às vezes eu percebo isso, assim, se perde um pouco dessa identidade enquanto povo ali, né? Exatamente, essa perda de identidade que tu falasse, perfeito, ela também é um fator de mal-estar, vamos dizer assim. Sim. A gente são perdas sutis, né? Dificilmente a gente racionaliza essas perdas e a gente identifica elas na nossa rotina, né? Mas quando a gente para analisar, e quem estuda toda essa área, quem estuda o fazer arquitetônico e construtivo, deve pensar primeiro
no bem-estar do usuário, né? Na qualidade de vida de quem vai usar o ambiente que se está projetando, né? Que se está propondo. E aí, nesse sentido, é que eu acho tão importante a gente projetar conhecendo todos os recursos que a gente tem humanos, né? A gente conhecendo o nosso cliente, conhecendo o usuário, a pessoa a quem se destina, e tendo muito clara qual é a experiência que a gente quer passar com aquele projeto, né? Que experiência que aquele usuário vai ter naquele ambiente. E isso hoje a gente já tem tanta pesquisa e tantas áreas de conhecimento que nos entregam muitas informações que podem ser transformadas em estratégias projetuais, que não é motivo mais para a gente ignorar, né? Então, eu acredito que é super importante a gente falar em bem-estar nos ambientes construídos, especialmente hoje, porque já temos muita informação para qualificar esses projetos arquitetônicos, para qualificar os ambientes que a gente está produzindo, né? Para a gente realmente trazer um benefício através da ambiência, assim, um benefício para a saúde, para o bem-estar, para o conforto do usuário através da ambiência. Pois é, daí isso nos leva, né, Duda, a uma outra questão que é o bem-estar da pessoa influenciada pelo ambiente onde ela vive, os níveis de estresse e que se reflete nas relações pessoais, né? Então, se um grande número de pessoas estão sendo de uma forma não que ela não perceba que está sendo atingida, isso se reflete nas relações, nas decisões. E aí cabe uma pergunta. Primeiro, essa consideração, que eu gostaria que tu comentasse, e a outra pergunta um pouco mais ampla. Queria te perguntar se as cidades estão doentes. Nossa. Bom, vou responder primeiro a tua segunda pergunta. Vamos. Começando, já esclarecendo que eu estou longe de ser uma expert em urbanismo, tá? Embora eu acredite que em várias escalas a gente possa falar no bem-estar, né? A minha área de atuação e de pesquisa, ela está muito mais voltada para uma escala construtiva e não urbana, tá? Mas eu acho que sim, Alexandre, eu acho que as cidades estão doentes, sim, especialmente as grandes cidades. E como aí agora respondendo a tua primeira, desculpa, pergunta, isso influencia nas relações interpessoais, sim. Porque nós habitamos hoje cidades que têm problema de mobilidade. A gente tem um problema que afeta todos nós, que é a carência de habitações dignas para toda a população, né? A gente tem esse déficit habitacional bastante grave nas cidades brasileiras, principalmente, que a gente, né, é a nossa realidade. E isso tudo influencia no bem-estar de cada indivíduo. Tá? Então, nós temos, a neurociência nos traz várias informações que esclarecem como nós funcionamos como sociedade. Tá? Então, a gente tem o que eles chamam de um cérebro social. Então, o nosso cérebro social nos faz conectado empaticamente com todos os pares da nossa comunidade. Tá? Então, o que afeta alguém naquela comunidade acaba por afetar a todos por empatia. A gente compreende o que o outro está passando, quais são as carências do outro. Né? E isso nos impacta. Né? Quem de nós não adoraria morar num lugar em que não houvesse desigualdades e que a gente pudesse transitar livremente pela cidade sem esses problemas de mobilidade que a gente tem hoje, que a cidade fosse mais caminhável, que a gente conseguisse já
ultrapassar essa fase da urbanização que teve o automóvel como protagonista, Sim. né? Que a cidade, que morar numa cidade que fosse mais caminhável, que as pessoas tivessem mais contato com a natureza, que a gente pudesse a uma curta distância tá num parque ou tá numa beira de praia, numa beira de rio, né? Enfim, perto também de um ambiente natural, né? Até natural, construído, podendo ser praças, parques, mas assim, em contato direto com a natureza, né? Sem nesse percurso a gente precisar encarar outras realidades, né, que nos causam mal-estar, né? Porque, como a gente estava falando agora, assim, existe realmente esse elo de empatia entre as pessoas de uma mesma comunidade, né? Então, o bem-estar do outro realmente me afeta. E em sendo afetado pelo bem-estar do outro, eu acho que é um desejo de todos, né, que as nossas cidades, que os nossos ambientes construídos possam beneficiar a todos. Tu sabe que eu sempre penso na seguinte questão, que quase como um efeito dominó, né? E eu acho que envolve alguns aspectos em relação ao urbanismo e talvez se encaixe nisso que tu está falando. Vai numa loja e tu é mal atendido pela balconista. Tu é muito mal atendido pela balconista. Chega lá 4h30 da tarde, dia de chuva, tudo para estar em casa, mas tá mal atendido. Aí tu vai, e daí tu já te estressa com aquilo. Chega em casa, olha o efeito, tu já briga com fulano. Aí tu vai entender que aquela balconista, ela pegou o ônibus super lotado, né? Ela pegou o ônibus às 7 da manhã, pegar 2 ônibus, ela se molhou naquele dia, ela não pôde trocar de roupa, e ela tá ali esperando a hora de ir para casa, cuidar dos filhos, trocar de roupa e tudo aquilo dali. Então eu vejo assim, nossa, como a gente tem um problema de transporte público que se fosse bem resolvido, já mitigaria um pouco dessa situação, né? Então, acho que tudo está, de uma forma, interligado através de alguns fios um tanto quanto invisíveis, né, Duda? É verdade. A gente está linkado, assim, a uma grande teia de fatores e recursos que são diretamente responsáveis pelo nosso estado de espírito, né? E entre essas coisas são as pessoas, né? As pessoas que nos rodeiam, assim como o ambiente nos afetam, as pessoas também nos afetam. E aí é claro que problemas de mobilidade urbana afetam a todos nós, assim, usando esse exemplo que tu deste, com certeza, mas também eu vou sair de casa e vou para o escritório. Eu vou a pé, se eu for a pé eu levo 20 minutos. Se eu for de carro, eu levo 5 minutos. Mas aí eu pego o meu carro e, de repente, eu esbarro com um baita engarrafamento e o que era para ser 5 se torna 30. Teria sido mais rápido eu ir a pé. Então, por que a gente não tá mais... não tem como primeira opção sempre andar a pé, né? Se pode andar a pé. Porque muitas vezes as nossas cidades não são amigáveis para o pedestre. Né? Eu sou uma pedestre, eu ando a pé bastante todos os dias, e eu posso te dizer assim, no entorno de onde eu moro, a gente tem pouquíssimos passeios públicos assim, com qualidade, né? E aí, se pensar numa pessoa com mobilidade reduzida, por exemplo, ou com algum problema visual, é pior ainda, né, Alexandre? Então, cidades mais caminháveis, cidades mais amigáveis ao pedestre, elas são uma das contribuições do que a gente está falando, né? São maneiras como o espaço pode contribuir para um estado de bem-estar humano, né? E aí a gente entende como, numa escala maior, né, que é a escala urbana, o quanto, por exemplo, dentro de casa, isso é verdade, né? Então, assim, imagina que tu tá voltando para casa hoje, tu entra em casa e a mesma casa para onde tu voltas todo dia tá completamente desarrumada.
Tá desarrumada, o teu primeiro passo dentro de casa, tu já tropeça em alguma coisa que está no caminho e o ambiente Mandaram todo informações da minha casa para ti, Duda. Sim, privilegiadas. Eu tô sabendo. Eu tô sabendo que é assim que tu vai encontrar hoje, mas enfim. E aí, em comparação com o outro dia que tu chega em casa e a casa tá arrumada, né? Sim. Tá tudo no lugar assim. O contraste da maneira como aquele mesmo ambiente te impactou é muito visível, né? E aí a gente está usando assim um exemplo do cotidiano, né? Para tentar ilustrar a maneira como nós somos impactados o tempo inteiro pelo espaço que a gente habita, né? Então tu vê a maneira como eu vou me portar na minha casa completamente bagunçada, suja, desordenada é uma, e a maneira que eu vou me portar nessa mesma casa quando ela estiver limpa, organizada, ordenada é outra. Tá, então, de uma certa forma, tu tá querendo me dizer o seguinte, para nós todos, para mim e para ti também, tá nos vendo aqui, né? Por exemplo, vamos pegar essa casa e transformar essa casa numa cidade, né? Então, vamos lá, pegar uma cidade desorganizada, trânsito caótico, rua suja, violência, tu tem uma percepção. Agora, se é uma cidade que o trânsito flui dentro de uma certa normalidade, uma cidade bem sinalizada, com uma grande preocupação com acessibilidade, com o local limpo, e daí, vamos lá, não estamos falando exatamente desses pontos. Estamos falando da sensação que esses pontos nos trazem. Essa sensação, né, que o conjunto disso tudo nos traz, tanto negativo como positivo, tem um impacto na nossa vida. Direto. Aí a gente pode usar o mesmo exemplo na cidade, Alexandre, porque, por exemplo, uma mesma avenida, em um horário ela pode estar caótica e em outro horário muito tranquila. E nesse horário em que ela está tranquila, a gente consegue observar as árvores, a gente consegue sentir a brisa, a gente consegue, de repente, até ouvir os pássaros. Enfim, é uma ambiência com uma valência muito mais favorável ao meu bem-estar. Nesse mesmo lugar, se eu for tentar atravessar a rua, o trânsito estiver muito movimentado, os veículos se deslocando em alta velocidade, eu não tenho o recurso de uma faixa de segurança perto, a sensação que eu tenho é outra, eu não vou parar para ficar olhando árvore nesse momento, certo? Aí o que acontece é que eu estou pensando, eu estou ativando todos os meus mecanismos de sobrevivência, né? Estou estressando todo o meu sistema nervoso porque eu quero sair dali, eu quero atravessar essa rua, né, e chegar no meu objetivo, né? Então, assim, são situações completamente diferentes, vividas, que a gente pode, experiências que a gente pode ter num mesmo lugar, com quadros, né, com uma composição desse espaço alterada. Né? Então, é exatamente sobre isso que a gente estuda quando a gente fala em bem-estar no ambiente construído, né? Quais são os elementos estressores e quais são os elementos que mitigam esse estresse, né? E aí a gente está basicamente falando no que beneficia mais a saúde e o conforto do usuário. Deixa eu passar a câmera aqui para mim. E isso tudo, Duda, eu talvez pergunte uma bobagem, você que está me acompanhando aqui, sabe que às vezes dou uns fora, né? Mas tá normal, depois a gente corta na edição. Mentira, não corta nada. Isso pode impactar a sensação de pertencimento do indivíduo à cidade? Com certeza. Muito, 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 muito. Sabe que eu tenho uma lembrança, eu nasci em Porto Alegre, né? E eu tenho uma lembrança de que sempre, na época da volta às aulas, as ruas estavam floridas com as extremosas, né? A árvore extremosa estava em flor sempre nessa época do ano. Assim, eu sempre tinha eu guardo essa lembrança. Então eu tinha esse símbolo, né? Aquela árvore florescendo era para mim
um aviso de que a volta às aulas estava chegando, né? E aí, não importa onde eu estiver no mundo, se eu enxergar aquela árvore, aquilo, me remete a essa memória, sabe? Antiga. Então, a maneira, a diferença entre a gente estar num lugar ou num espaço é justamente a experiência que eu passo, a valência da experiência que eu passo nesse ambiente, né? Um ambiente que me faz resgatar memórias ou que tem um valor emocional grande para mim, ele é um lugar na minha vida. E ao lugar eu pertenço. E muitas vezes ao espaço não, né? Então, assim, às vezes a gente jamais conseguiria lembrar de todos os lugares que a gente passou na vida, né? Mas os especiais a gente lembra. E esses especiais são esses lugares, né? Lugares que nos cativaram pela experiência vivida, pelas emoções sentidas, pelo impacto que todo aquele contexto teve, não só na minha vida, mas como no meu próprio corpo, né? Então, assim, isso tudo me gera uma série de respostas, inclusive endócrinas, né? Que registram na minha memória a importância daquele lugar. E outros lugares que, ao contrário, eu vou passar milhares de vezes, não vou me sentir conectada, eles não vão ficar tão registrados. Às vezes a gente é capaz de fazer um percurso de carro e o mesmo percurso a pé, ou mesmo de carro, dirigindo, ou de carro no banco do carona, e parecer um lugar diferente, né? Porque a maneira como eu estou vivenciando aquele lugar, ela é diferente. Entende essa diferença? Sim, porque muitas vezes, por exemplo, a gente tem uma visão de um ângulo, né? E quando passa, anda sempre de carro, e um dia passa a pé e olha, e nunca olha para cima. Naquele dia resolve olhar para cima e diz, nossa, e esse prédio surgiu de onde sempre teve ali, a gente não notou. Mas aí eu quero voltar umas casinhas antes, porque ficou uma pontinha aí para fora, que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte, pegando esse gancho aí, a mesma pessoa, ela pode ter percepções diferentes do lugar. Né? Um dia passou ali, um dia estava de mau humor, um dia estava triste, um dia estava feliz. Então, aquele lugar se transforma também muito devido à nossa percepção. Né? É como, sempre falo, pessoal, é como ler um livro. Né? Às vezes tu lê um livro num estado de espírito, tu interpreta de um jeito. 20 anos depois, com toda a tua experiência, tu lê o mesmo livro, tu interpreta de uma maneira diferente. Eu acho que assim, mais ou menos, é a cidade também. E aí eu te pergunto o seguinte, bom, tu tendo essa percepção, agora imagina, o Alexandre tem uma percepção, a Duda tem uma percepção, você tem uma percepção sobre um mesmo ambiente. Então imagina, a gente tem aí uma progressão geométrica incrível de percepções. Só que voltando umas casinhas, a gente estava falando a questão da industrialização, né? A questão da industrialização. E essa é uma questão que contribuiu para o desenvolvimento, para a criação de normas, para o crescimento, uma vez que deixou de ser artesanal, uma manufatura para ser produzida em série. Mas, ao mesmo tempo, Duda, isso não pasteurizou um pouco a arquitetura em si, digamos assim, limou aquelas arestas todas que nos fazem diferentes um dos outros e em algum momento se trouxe para o mercado, olha, o padrão é esse e vocês que lutem, vocês que se encaixem nesse padrão. Aconteceu de alguma forma isso? Aconteceu direto, muito forte, né? Eu acho que em todas as áreas de expressão visual a gente viu isso acontecer. É muito comum a gente hoje ver um lançamento imobiliário, vamos colocar, que é super a área que eu trabalho, e se nós nos concentrarmos somente na perspectiva do empreendimento, só na perspectiva do edifício, dificilmente, olhando essa imagem, eu vou dizer em que lugar, aí eu não estou dizendo, obviamente, a rua, mas em que lugar do planeta, em que cidade, em que estado, em que país aquele edifício será construído. Porque
muita arquitetura que tem se produzido hoje, ela poderia estar em qualquer lugar. E muitas arquiteturas estão em vários lugares do planeta e elas são muito, muito parecidas, né? Porque elas estão mais pasteurizadas, elas estão assim, elas têm uma estética mais globalizada, sei lá se existe essa expressão, mas assim é o que é mais ou menos a explicação que me veio, assim, é como se a gente conseguisse já definir padrões que poderiam ser replicados em qualquer lugar do mundo. Isso é uma industrialização, né, do projeto arquitetônico. E essa industrialização, essa pasteurização, como tu falaste, ela é completamente carente de identidade, né? Talvez ela tenha identidade de uma época, né? De uma época global, né? Uma época planetária, mas não de um lugar, mas não de uma cultura, mas não de uma comunidade, não de um povo propriamente. Ela não é uma expressão direta disso. Pois é, então deixa eu ir mais fundo, vou usar uma expressão aqui. Em alguns casos, ela não violenta a cultura local, Duda, se impondo na paisagem. Sim, a gente vê isso acontecer. Às vezes a gente tem um conjunto arquitetônico muito pitoresco, né? Muito enraizado com a cultura local, que expressa bastante identidade daquela comunidade e tal. Ser contrastado com uma arquitetura que poderia, como a gente estava falando, estar em qualquer outro lugar do mundo, que ela não traz nada dessa herança cultural, ela não tem nenhuma identidade com aquele local e ela, sim, contrasta demais. Sim, essa perda de identidade a gente percebe, né? E isso gera um certo, eu não vou dizer propriamente mal-estar, mas a gente se sente um pouco perdido, assim, né? Se tu concentra o teu olhar, a tua atenção só esse tipo de ambiente construído, a gente realmente não entende em que lugar a gente se está com através do que a gente está vendo na arquitetura, através do que a gente está percebendo naquele espaço, né? E isso causa essa desconexão. E justamente hoje que a gente tem tanto recurso, tanto conhecimento sobre pesquisa na área da cognição, por exemplo, que é a maneira, né, a ciência que estuda a maneira como eu recebo a informação, interpreto e devolvo para o mundo. Essa é a maneira como isso tudo já é tão aplicável ao projeto arquitetônico, essas informações já são tão aplicáveis, né, através do que a gente falou no nosso último encontro, que é o design baseado em evidências. A gente não precisa mais esgaçar tanto essa linha de desconexão, né? A gente já pode trazer distensionar um pouco. Exatamente, a gente já pode trazer para um ambiente industrial, para uma realidade industrial, né? Por exemplo, como a indústria da construção civil, um produto com enraizamento cultural, né? Que produza o mesmo resultado, talvez, né? Ou até a gente potencialize o resultado porque as pessoas se identificam com aquilo. Né? É muito legal quando isso acontece, né? Quando a gente entende um projeto arquitetônico como um marco local. Quando aquele projeto arquitetônico, aquele ambiente, ele tem uma força de nomear um lugar, de caracterizar um ambiente e de conectar pessoas, né? Então isso é muito interessante e a gente já consegue hoje levar isso para um ambiente industrializável de arquitetura, né? Porque se tem todos esses recursos, esses estudos, então a gente consegue fazer
essa composição, né? Compor todas as necessidades de uma construção que precisa dar um resultado industrializado, industrializável também, com todas as características que um ambiente construído pode ter para caracterizar um ambiente, para caracterizar uma cultura, para reconectar as pessoas daquele local com aquelas tradições, com os recursos naturais daquela região. Enfim, isso já é possível. Então, eu entendo que não é uma escolha, né, do projetista, do arquiteto, das equipes, né, fazer isso, né, e podendo escolher, a gente entende que não tem por que ignorar mais todas essas estratégias, né. Pois é, porque sabe o que eu percebo, daí é uma percepção muito particular, e tu me corrija se eu estiver errado, que todas as construções novas, elas são dentro de um padrão novo de arquitetura, né? Dentro de uma arquitetura contemporânea, né? Eu não vejo, por exemplo, nas vezes que eu, né, percebo assim, um prédio, um edifício, uma edificação nova em termos de tempo, mas com um estilo já não tão usado, tão em voga, enfim, mas que esteja mais integrado, por exemplo, aquele núcleo daquela região. Tá? Então, vou voltar ao exemplo lá de Novo Hamburgo, vamos pegar o exemplo da Serra, enfim, que cada região tem a sua, né, sistema construtivo, tem coisas históricas e tal. E uma outra coisa que eu não vejo isso acontecer. E uma outra coisa que eu percebo daí ainda nessa linha é que quando há uma reutilização de um prédio antigo, uma revitalização, o termo que se chama na arquitetura, todo mundo gosta. Todo mundo diz, nossa, como ficou bonito, como ficou legal. E aí eu percebi como isso mexe com as pessoas, né? Esse resgate da história e, ao mesmo tempo, claro, evidentemente que aqui ninguém está pregando contra o que é novo, a evolução não é nada disso, mas também há de se ter um pouquinho de preocupação com essa identidade, porque quando tu fala assim, o prédio está ali, né, foi feita aquela edificação, a gente não sabe, poderia estar aqui, poderia estar em Nova York, poderia estar lá, não sei aonde, lá, e ao mesmo tempo isso me passa que essa própria edificação não tem identidade. Não é nem só não estar ligada à identidade, mas é ela própria, não tem, porque se ela pode estar em qualquer lugar, no meu ponto de vista, de leigo, completamente leigo, pitaco total, é uma coisa tipo assim, cara, não carrega em si uma marca, entendeu? Sim, a revitalização de edifícios mais antigos, ela realmente tem essa força, né? As pessoas normalmente se afeiçoam por esse tipo de arquitetura. É gostoso a gente entrar num lugar. Ele pode ter recebido só assim um restauro, né? Já é muito gostoso, né? Porque a conexão que a gente tem com o passado e com os nossos antepassados e com toda a nossa cultura, ela é muito importante, assim, para o nosso estado de espírito, para o nosso equilíbrio emocional, né? Ela traz conforto, né? Isso é muito gostoso, isso, assim, a menos, é claro, que pontualmente alguém tenha um ou outro trauma em relação a alguma questão cultural. Em geral, as pessoas se sentem confortáveis em espaços que foram restaurados ou retrofitizados ou que receberam uma mudança de uso, né, num ambiente que já trazia traços de um tempo, né? Mas há pouco tu estava falando sobre a arquitetura e a identidade temporal, né? A arquitetura necessariamente ela não precisa ter uma identidade temporal, né? A gente tem até muitas teorias que defendem a temporalidade da arquitetura, né, para que ela seja vernacular, se torne uma referência vernacular. Mas, assim, para que a gente se conecte com uma cultura, não é necessário propriamente
ela parecer com um estilo antigo, ou ela parecer com ela ter traços de uma arquitetura, de um método construtivo usado no passado. É muito mais importante a gente trazer traços da realidade do usuário ao qual aquele espaço se destina, do que alguma coisa do passado, porque isso seria quase enxertar alguma coisa nesse espaço. Às vezes isso funciona e às vezes isso não é tão bem empregado e aí fica esquisito, sabe? Sim. Mas não é só o traço temporal, né, da arquitetura que nos conecta à cultura, né? Então, quando tu usasse lá no início da nossa conversa o exemplo do enxaimel, seria até bem esquisito a gente ver um arranha-céu todo em estilo enxaimel hoje, né? Assim, trazendo por uma caricatura, sim, sabe? Sim. Disso que eu tô falando, né? Da mesma forma que também... qual foi a cidade de Blumenau? Né? Blumenau também é colonização alemã e eles fizeram lá praticamente cenográfico. Né? E também me soa bastante estranho, tipo, muito estranho, não é o que é para ser, né? Sim. Mas quando eu me refiro a isso, eu quero dizer assim, essa linha que você parece que esteja tão longe uma coisa da outra, sabe? Como por exemplo, tu tem ali uma região que é rica em cultura e daqui a pouco tu faz um arranha-céu. Todo envidraçado. Já me soaria estranho, sim, sabe? Tipo, é quase que um estranho no ninho ali, né? Sim. Mas deixa eu voltar uma coisa até só para fazer um comentário, voltar àquela questão do urbanismo, da caminhabilidade. Tu sabe que eu tenho uma sobrinha que faz uns 10, 15 anos que ela mora na Espanha, mora em Barcelona. Uma vez ela me contou, eu não sei se foi exatamente Barcelona ou alguma cidade nas redondezas ali. Ela era recém-ido para lá, ela disse, tio... a primeira vez que eu saí para ir no centro, eu fui de carro e fiquei muito braba. Porque quando chegou perto do centro, não pude entrar de carro. Eu tive que deixar o carro, tive que ir a pé e eu estava de salto. E ela disse assim, eu vou quebrar meu salto, vai dar tudo errado. E ela disse assim, que foi o melhor passeio que ela fez e que depois daquilo ela entendeu que o local ali ele era preparado justamente para isso, para a pessoa abandonar o carro e ter essa experiência de caminhar, que todos os passeios públicos eram bem cuidados, elas que dá gosto de andar pelas ruas. Sim. Aí a gente fala um pouco também disso, né, Duda, que, claro, não precisamos avançar muito nisso, a gente tem uma cultura do automóvel que nos mata, né, porque sim, tudo o automóvel é o privilegiado, muitas cidades são feitas para o automóvel e a gente acaba se sentindo o que restou na cidade, né? É verdade. Isso, essa questão de a gente se sentir tão bem... Por exemplo, quando a gente faz turismo, Alexandre, normalmente a gente prefere andar a pé para conhecer, né? Porque a contemplação, ela acontece no momento, no tempo do pedestre, muito mais do que no tempo de quem está andando de carro, né? A gente consegue curtir o lugar e sentir... todo o potencial dos ambientes e das cidades quando a gente consegue andar a pé, né? Dificilmente a gente pode dizer que a gente conheceu uma cidade se a gente passou nessa cidade de carro, passou de ônibus, assim. Isso não é conhecer a cidade, né? Para a gente conhecer uma cidade, a gente tem que descer para a escala humana, né? A escala do automóvel, ela está distorcida em relação a tudo que a gente emprega de proporções nas edificações, né? Então, para a gente... E principalmente o que se fez no passado, antes, né, do automóvel virar esse protagonista das nossas cidades, né? Então, realmente, para a gente curtir uma cidade, é o ideal mesmo a gente poder caminhar nessa cidade, para a gente poder contemplar o que a gente está visitando, né? E é bem interessante quando a gente fala no automóvel, porque existem cidades hoje ainda em crescimento
ainda levando o automóvel como um recurso de mobilidade, acaba assim, sem o automóvel. E nesse sentido, eu imagino que vai haver um esforço enorme depois para se recuperar esse tempo, né, perdido, porque eu imagino, inclusive, que nas transformações climáticas, no mundo que a gente tente habitar de uma forma mais sustentável, e eu acredito que esse seja o futuro, né? Olha ali, olha, ela está otimista. Eu sou otimista, ela sou muito otimista. Eu acredito. Eu já tenho outra visão. Você sabe, a Duda sabe e você sabe que a minha visão é caótica. Não, então eu sou muito otimista, assim. Eu acredito, assim, num futuro em que as pessoas vão habitar espaços caminháveis, que a gente vai ter recurso de serviço, comércio, a uma distância a pé, sabe? E aí essas cidades, elas vão se fragmentar, porque elas vão precisar suprir essa caminhabilidade nas curtas distâncias, né? Então é algo que a gente vê se desenvolvendo na contramão de tudo que a gente tem estudado, né? Esses dias eu até ouvi uma colega aqui de Porto Alegre, a Luciana Fonseca, acho que é o nome dela, doutora em urbanismo. Ali e do Instituto, né, do Cidades Responsivas. Exatamente, né? Ela fala lindamente, né, sobre as Smart Cities e fala apaixonadamente sobre esse otimismo em relação ao futuro das cidades, né? Eu admiro a fala dela e eu acho que eu sou super otimista também, eu acredito muito. E como eu atuo mais na escala das edificações, eu me preocupo com que essas edificações sejam inserções positivas na malha urbana, né? Que elas sejam inserções que não impactem o entorno de forma tão disruptiva mesmo, sabe? Eu pretendo, né, a minha intenção é sempre colocar num contexto urbano uma peça arquitetônica que converse com o entorno, né? Que traga qualidade de vida não só para o usuário, mas para quem da própria edificação, mas para quem já é usuário do entorno, né? Respeitando o entorno, né? Exatamente. Bom, a gente está indo quase para o final do Jair, quase 50. Só quero dizer para você que eu não acredito nesse futuro. O meu futuro é bem Mad Max, é bem Blade Runner. Tá? Vocês não conhecem o que é o Blade Runner, não conhecem o que é Mad Max, filmes dos anos 80, entrei em pesquisa, né, que para mim é caótico o negócio. Mas, enfim, né, vou discutir como especialista. Eu não sou louco, depois eu faço minhas considerações sozinho. Eu acho que vai ser tudo cada um por si, as ruas tudo esburacadas, empoeiradas, é maravilha, hein? Eu super acredito nesse futuro. Vejo profundamente isso para o futuro da humanidade. Tá bom, tudo bem, né? Mas enfim. Duda, vamos terminar aqui o nosso programa? Nossa, passou muito rápido hoje. Passou rapidíssimo. Meu Deus. Já estamos aí com 50 minutos de programa já. Joia. Que pena, mas a gente traz então uma provocação já para a gente, para o próximo encontro, a gente começar a falar sobre as estratégias propriamente de projeto. Eu acho que a gente podia começar a conversar sobre as certificações, Ótimo, né? Perfeito. Que estão trazendo muito recurso para a gente falar justamente sobre o bem-estar nas construções e a gente tornar ele palpável. Muito bem, então falaremos sobre certificações. Obrigada. Duda, grande abraço, até a próxima semana. Obrigada, Alexandre, até. Muito bem, essa foi mais uma edição do nosso programa Bem-Estar em Construção aqui na Escala Humana, sua plataforma da Rádio Arquitetura. Agradecendo a sua visita, sinta-se sempre em casa. Convidando você para se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixar seu comentário, compartilhar, enfim, né? Fazer aquela movimentação toda para que a gente produza mais e mais conteúdo. Agradecendo também os nossos amigos da Macrovision, sistemas de áudio, home theater,
automação residencial, comercial também, enfim, grande abraço aos amigos da Macrovision e também um super abraço aos nossos queridos amigos da Simoneto, Grupo Duarte Imóveis Planejados, nossos grandes parceiros aqui nas nossas produções de conteúdo. Para você, um grande abraço, meu querido Arquituber, fique em paz e até a próxima edição do programa Bem-Estar em Construção.